Hoje nós vamos falar sobre a Restauração Meiji, um dos períodos mais importantes da história do Japão, que começou oficialmente no dia 3 de janeiro de 1868. Esse evento marcou o início de uma grande transformação que mudou o país de uma nação isolada para uma superpotência mundial. Mas para entender como isso aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. Entre os anos de 1603 e 1867, o Japão foi governado pelo shogunato Tokugawa, com sede em Edo, que é a atual cidade de Tóquio. E naquela época, o imperador tinha apenas um papel simbólico e religioso. Quem mandava de verdade era o shogun, o líder militar que governava com o apoio dos daimyos, que eram senhores feudais e donos da terra. Bom, e a sociedade era rigidamente dividida em 4 classes fixas: os samurais, os camponeses, os artesãos e os comerciantes. Além disso, o Japão vivia uma política de isolamento quase do resto do mundo, permitindo contato comercial apenas com pouquíssimos estrangeiros. E ao longo do século XIX, esse sistema começou a entrar em crise. A economia estava ruim e os samurais estavam empobrecendo, o que gerou um descontentamento social. E a situação estourou de vez em 1853, quando navios de guerra dos Estados Unidos, liderado pelo Matthew Perry, chegaram ao Japão e forçaram o país a abrir seus portos para o comércio internacional. Isso gerou uma onda de indignação e surgiu um movimento político chamado Sonojoi, que significava reverenciar o imperador e expulsar os estrangeiros. E muitos samurais e líderes regionais, principalmente dos domínios poderosos de Satsuma e Choshu, uniram forças contra o governo shogunata, defendendo que o poder deveria voltar para as mãos do imperador para restaurar a autoridade nacional. E para tentar evitar uma guerra, em 1867, o último shogun, Tokugawa Yoshinobu, renunciou oficialmente ao cargo. Mesmo assim, em janeiro de 1868, quando a restauração do governo imperial foi declarada, começou um conflito civil, conhecido como Guerra Boshin. As forças leais ao shogunato tentaram se manter no poder, mas foram derrotadas no ano seguinte. E com o fim da guerra, o imperador Meiji assumiu o trono. Ele era símbolo desse governo e deu legitimidade a um grupo de líderes reformistas. Logo em 1868, foi proclamado um juramento prometendo um governo mais aberto, mas também permitiu o abandono de costumes antigos e a busca pelo conhecimento estrangeiro. E a partir daí, o Japão passou por reformas estruturais profundas. Em 1871, os domínios feudais foram abolidos e substituídos por províncias controladas pelo governo central, tirando o poder político dos senhores feudais. Também ocorreu o fim dos samurais, na qual eles perderam seus privilégios, suas pensões foram extintas e o porte de espada foram proibido. E em seu lugar, criou-se um exército nacional moderno com alistamento militar obrigatório para homens. Isso gerou revoltas, como a rebelião de Satsuma, em 1877, liderado por Saigo Takamori, que marcou o fim definitivo da era dos samurais, e a modernização, na qual o governo investiu pesado em educação pública, construiu escolas e universidades, e mandou estudantes para o exterior, e também modernizou a infraestrutura, criando ferrovias, portos, telégrafos, fábricas, além de reorganizar o sistema financeiro, jurídico com base nos modelos europeus. E para consolidar tudo isso, em 1889 foi promulgada a Constituição Meiji, estabelecendo uma monarquia constitucional com o parlamento. E embora o imperador ainda mantivesse uma grande autoridade formal, o Japão agora tinha instituições modernas parecidas com as das potências ocidentais. Em poucas décadas, o Japão deixou de ser um país isolado e feudal para se tornar uma potência imperialista na Ásia, criando um império que mais tarde dominaria grande parte do continente. Essa foi a Restauração Meiji.